Boa noite, começa agora mais um Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região em debate aqui na redação da Folha. Hoje aqui comigo o jornalista Aldir Salles, editor de política da Folha da Manhã, e a gente vai começar inclusive com a matéria do Aldir, da edição de ontem da Folha da Manhã, edição de ontem e hoje, que fala sobre o retorno da Câmara aqui em Campos e o que está sendo jogado aí nos bastidores com a projeção, já que é ano eleitoral. Aldir, qual que é o cenário da Câmara hoje? Eles voltam num clima mais tranquilo, como foi, digamos, o início de janeiro, ou num clima tão quente como foi dezembro do ano passado? Boa noite. Depende. Depende de quem. A gente viu, principalmente, a Câmara com bastante protagonismo nesse final, começo de ano, né, de 2019, 2020. Teve o recesso bem curto, pouco mais de um mês, por conta de toda a polêmica do orçamento, né, que ficou para ser votado no dia 14 de janeiro. E então o recesso foi menor por conta disso. Mas a gente falou com alguns atores, né, desse jogo na Câmara, e as respostas são variadas, né? Se depender do presidente Fred Machado, até pelo trabalhão que ele teve, do perfil também, que ele tem, ele disse que espera voltar com tranquilidade na Câmara, mas a gente sabe que é difícil. Sobretudo por ser ano eleitoral. 2020, ano eleitoral, no ano passado já teve uma prévia disso, e agora para esse começo de 2020, ele quer tranquilidade, mas já encontrou na resposta do Eduardo Crispo nessa matéria já um indício de que não vai ser tranquilo. Primeiro que o Eduardo, que é o líder da oposição na Câmara, ele afirmou que espera um clima quente. Ele quer um clima quente, segundo ele, porque as demandas da população precisam desse clima quente na Câmara. E no segundo momento ele criticou diretamente o presidente Fred Machado, dizendo que o Fred, que já foi líder do governo e deixou a liderança para assumir o cargo de presidente da Câmara, se comportaria como um líder do governo e não como presidente da Câmara. Essa questão aí de desavenças entre oposição e situação é totalmente natural, sobretudo como você falou, como a gente já falou aqui algumas vezes, é ano eleitoral, né? Então o jogo começa a ser jogado já pensando em outubro de 2020, não é um jogo que pensa só na pauta da Câmara, e tem mais. Um pouquinho mais na frente a Câmara muda o horário, ela passa para amanhã até mesmo para abrir espaço para a campanha. Então todo mundo pensa na campanha agora, não é só oposição e situação. Todos os vereadores estão pensando na sua reeleição ou em cacifar alguém para substituí-lo, né? Exatamente, né? Historicamente, o último ano da legislatura é sempre o ano... Ele chegando mais próximo de outubro é um ano que até a produtividade costuma cair por conta dessas atividades eleitorais. Porque é diferente de outros cargos que você precisa sair, deixar, né, para poder concorrer. Não, o vereador continua no cargo e concorre à reeleição. E ainda, né, não tem como descartar, não tem como deixar de falar do G8, né, que foi o grande pivô dessa polêmica toda no final do ano passado, no começo desse ano. O G8 que dividiu na votação do orçamento. 5-3 ali na votação. 5-3, exatamente. Porém, nesse começo de 2020, tanto os vereadores que votaram a favor do orçamento, junto com a prefeitura, no caso dos 20%, no meio termo ali que foi negociado com o Fred e a oposição, quanto os vereadores que mantiveram os 10%, que era a proposta inicial do G8, liderado por Ico Pereira, eles dizem que o G8 está unido, apesar dessa divisão nessa votação. O Jorginho, inclusive, criticou bastante o deputado e pré-candidato a prefeito Vladimir Garotinho, que no Folha no Ar da semana passada disse que o G8 se dividiu, afirmou categoricamente que o G8 se dividiu em G5 e inclusive desafiou os vereadores do G8 a assinar a CPI da saúde, que foi protocolada na Câmara pela oposição. Já o Ivan Machado, na verdade o Jorginho, o Vigílio, falou isso, né? E o Ivan Machado, que votou com os 10% ali com o Igor Pereira no núcleo duro, vamos dizer assim, no bloco de resistência do G8, ele confirmou um namoro com o PDT, do pré-candidato Caio Viana, que também foi falado pelo Vladimir na entrevista. O Ivan Machado, que tem sido um dos críticos mais ferrenhos
na parte do G8 ao governo municipal, e ele confirmou e disse que ele se candidatou pela primeira vez pelo PDT e tem um carinho pelo partido, que hoje é o partido do pré-candidato Caio Viana. Eu acredito que a composição da Câmara para 2020, o que vai acontecer com a Câmara de 2020, depende muito do que vai ser o G8. Nós já falamos aqui algumas vezes, o G8 já foi G5, ganhou a adesão do então vereador, que depois acabou perdendo o mandato, Marcos Bacelar, virou G6, depois virou G0, acabou o grupo, depois se uniu novamente, né, se uniu novamente com relação a algumas composições, formou-se o G8, que já foi G10, já chegou a ser G10, e agora está aí entre G5, entre G8, e a gente não sabe esse G, o que vai ser mesmo de verdade, a partir de agora, a partir de amanhã, da sessão de amanhã. Mas é o fiel da balança, porque de um lado você tem 11 na base, tem 4 ou 5 na oposição. E você vê ali já delimitado, se não os nomes já todos certinhos, né? Mas você já vê 3 frentes na Câmara. E que 3 frentes que devem... Agora, essa bancada de independência do G8, você vê como independente ou uma resistência? Qual que é a sua opinião particular com relação ao G8, passando por esse G todo que eu falei, que foi 5, que foi 6, que foi 10, que foi 8, e agora a gente não sabe quanto é? Então, o G8, eu acho que ele ainda está nesse meio termo entre o governo e entre a candidatura do Caio Viana, a pré-candidatura do Caio Viana. A gente tem o bloco de oposição, que é formado já desde o início da legislatura. Você tem um bloco de situação que diminuiu, né, do ano passado para cá, mas você tem um bloco de situação. E esse G8 que nasceu ali nesse vácuo entre a oposição e a situação, e que, se você for colocar para o ponto de vista da disputa do executivo, naturalmente seria a tendência de seguir o Caio Viana, que é a terceira força nesse cenário eleitoral de Campos, hoje, no momento, né? Então, você vê alguns vereadores que ainda namoram com o governo, e alguns outros namoram uma ruptura, outros falam mais incisivamente na ruptura. Ele ainda vai se consolidar ali como, na verdade, essa terceira força, essa terceira frente na Câmara. A gente falou bastante sobre a Câmara de Campos e também São João da Barra. Amanhã a gente volta aí com as sessões legislativas, e lá em São João da Barra o grande mistério é saber quem da casa deve sair para ser vice numa possível chapa à reeleição da prefeita Carla Machado, ou se da casa vão sair 2 nomes para disputar pela base governista. Lá a prefeita Carla tem ampla maioria e o debate deve ser tranquilo. A situação só deve esquentar um pouquinho mesmo porque quem for tentar a reeleição, já que são 9 cadeiras só para a próxima legislatura, e você tem aí mudanças no regimento eleitoral. Nós tivemos uma significativa, que é o fim das coligações, por exemplo, e para montar a nominata, alguns políticos tradicionais vão encontrar certa resistência, sobretudo nas cidades pequenas. Nós vamos a um pequeno intervalo e na volta a gente continua a falar de Câmara, mais uma Câmara que não está nem tão tranquila assim, que é a Câmara de Carapebus, onde está sendo julgado um processo de impeachment da prefeita Cristiane Cordeiro. Toca música, notícia, informação. Folha FM 98,3. Chegamos trazendo conteúdo de primeira. Jornalismo, música e muito mais. Do jeito que a Folha faz. Nova rádio Folha FM 98,3. Sintonize. Compartilhe. Folha FM. A rádio que toca você. Estamos de volta com o Jogo Jogado, os bastidores da política de Campos e da região, e eu vou continuar o papo com o Aldir Salles, editor de política da Folha, para a gente falar sobre a situação de Carapebus. Na última sexta-feira, na verdade na quinta, o advogado João Paulo Granja esteve participando com a gente do programa, e lá a gente citou um processo de impeachment da prefeita Cristiane Cordeiro, que estava para ser julgado na casa. A sessão aconteceu na sexta-feira, muita confusão, chegou a ser convocado para sábado e acabou suspenso pela Justiça. Quem acompanhou de perto, quem estava ali na pauta, foi o Aldir, e ele tem mais informações.
Porque esse processo ele tem, o João Paulo aqui, que é advogado da prefeita, então ele mesmo fez essa ressalva, fala com a emoção de quem está participando do jogo, mas ele disse que não tinha elementos para uma cassação. Como que você acompanhou aí o andamento desse processo e a sessão tumultuada de sexta-feira, Aldir? Sexta-feira foi uma sessão realmente muito tensa que durou pouquíssimo, na verdade. Antes da sessão começar, o presidente da Câmara de Carapebus, Anselmo Prata, ele leu uma denúncia contra um vereador, Marquinhos Pacato, do MDB, de que ele teria vendido o voto dele com nomeações dele e da família dele dentro da prefeitura. A partir disso, os vereadores votaram um pedido de impedimento do vereador Marquinhos Pacato, que ali seria o fiel da balança. Carapebus, assim como São João da Barra, são 9 vereadores, então, para você caçar a prefeita, são necessários 6 votos, 2/3. A oposição em Carapebus hoje tem maioria simples, mas não tem os 2/3. São 5 vereadores na oposição e o Marquinhos Pacato seria ali o fiel da balança, e ele já inclusive tinha falado anteriormente como a favor do processo de impeachment da prefeita. A partir disso, os vereadores afastaram o vereador Marquinhos Pacato dessa votação, mas houve uma confusão generalizada, muita gente na Câmara, muita confusão, houve invasão do plenário, força policial, e depois de conversar com o presidente da casa, os policiais que estavam presentes pediram que houvesse o adiamento por questões de segurança. Na verdade, o que a gente vê é um processo bastante atropelado. Muito confuso. Muito confuso, muito atropelado, porque é uma coisa muito séria. Você tirar um prefeito, uma prefeita do cargo, é uma coisa muito séria, porque, independente da popularidade dela no momento, é um voto da população que escolheu aquele representante. E no plantão judiciário do sábado, na verdade a sessão de sexta foi remarcada para o sábado de manhã, acabou sendo suspenso pela Justiça, no plantão do Rio de Janeiro, inclusive, para que o caso seja analisado pelo juízo local com mais tranquilidade. Porque o advogado, o João Paulo, que é o advogado da prefeita, alegou vários atropelos dentro desse processo. Inclusive com a convocação do suplente, que nem, segundo João Paulo, nem diplomado tinha sido pelo TRE, né? Porque era o segundo suplente. Já estava na sessão. E diplomado antes de começar a sessão, pelo que a gente percebeu. Como a gente está colocando, esses atropelos e acaba por uma instabilidade no sistema, né? Até porque a prefeita pode ser candidata à reeleição. Ela teve contas reprovadas pelo TCE, acho que foram as contas de 2017, 17 e 18 foram aprovadas, mas ela pode ainda participar do processo eleitoral. A gente não sabe como está a configuração em Carapebus com relação a isso. Uma das alegações da oposição para tentar caçá-la é que o prefeito, de fato, seria o Eduardo Cordeiro, marido da Cristiane, que por impedimento eleitoral não foi candidato em 2016 e apoiou, claramente, a candidatura da esposa, que acabou sendo eleita. Mas não é muito, na sua opinião, isso não é muito subjetivo, questão de prefeito de fato? Aqui em Campos, por exemplo, na sentença acho que foi da Chequinho, que o juiz disse que o prefeito de fato era Garotinho. Né? Mas isso a gente está falando de um processo judicial que se passou um tempo. Agora lá, a Câmara alegar isso, não é muito subjetivo? Exatamente, é subjetivo, mas você tem uma variação muito grande das decisões judiciais, inclusive nesse ponto. E aí estamos falando de processos, aí é um processo político, porque é julgado na Câmara, mas processos judiciais que foram julgados pela Justiça, por óbvio, você tem diferentes entendimentos disso. A gente teve o caso da prefeita de Araruama, que também chegou a ser afastada por um momento por conta disso, porque se falava naquele momento que o prefeito de fato seria o marido dela. Mas, em outros momentos, com o mesmo argumento, o prefeito não foi afastado. Então, você tem uma subjetividade grande nesse aspecto, mas também lembrando que o processo não diz respeito apenas a esse ponto.
São Existem alguns. outras denúncias. O João Paulo falou comigo, por exemplo, que teria uma questão de não ter resposta. A Câmara não ter respostas Sem respostas ao ofício da Câmara. da Câmara, mas que, segundo João Paulo, e aí eu coloco aqui mais uma vez que o João Paulo é advogado da prefeita Cristiane Cordeiro, então é uma das fontes, mas não é a única fonte que a gente consulta nessa questão. Mas o João Paulo disse que não tinha ainda não tinha nenhum ofício que comprovasse que faltasse a resposta. Aí fica, realmente a gente fica na dúvida, né? Por outro lado, também você tem na outra parte da denúncia que diz que ali, no caso, anexado ao processo, então, a declaração de um ex-secretário de saúde que diz que verbas do Fundeb seriam desviadas para pagamento de pessoal que é proibido pela legislação. Então, você tem vários aspectos dentro desse processo, alguns mais frágeis, outros talvez não, mas que compõem esse processo, mas que, independente da denúncia, tem sido feito de uma forma muito atropelada, muito rápida. Eu acho que a democracia requer o direito à ampla defesa, como diz na Constituição, independente do lado. Até mesmo, se comprovar depois que houve alguma irregularidade, para você não ter formas de anular aquela condenação com provas, mas que você, por algum motivo, teve algum atropelamento que causa nulidade. E do outro lado também, para você não condenar alguém injustamente. Agora, por falar em instabilidade na região, você tem Italva também, que nós vamos ter novas eleições em Italva, o prefeito eleito vai governar até dezembro. Eu acho um desperdício de dinheiro público primeiro, né? Uma eleição a essa altura do campeonato, já que nós teremos eleição em outubro, poderia assumir o presidente da casa, poderia, enfim. Mas a justiça que determina e a decisão judicial se cumpre. E lá, né, a gente está falando dessa questão de maridos, a prefeita era a Margarete do Joelson, né? Já tinha ali até mesmo no nome, mas não foi por isso que ela foi condenada, e sim, por, segundo a justiça, alguns benefícios a eleitores durante o pleito de 2016. A gente vai terminando o nosso programa, mas antes, Aldir, só um registro, saiu agora há pouco na revista Época, né, a questão de Cambaíba. Tem novidades aí nesse processo que investiga se a usina de Cambaíba foi utilizada durante a ditadura para incinerar corpos de muitos desaparecidos políticos, não é isso? Arnaldo, nesse final de semana, o jornalista Guilherme Amado, da revista Época, publicou que a Comissão de Mortos e Desaparecidos estaria vindo aqui na cidade nos dias 19 e 20 de fevereiro para inspecionar junto com peritos do IML do Rio os fornos da usina Cambaíba, onde o ex-agente do DOPS, Cláudio Guerra, relata que 12 pessoas foram incineradas, 12 corpos foram incinerados durante o período da ditadura militar. Lembrando sempre que a família nega que isso tenha acontecido e o Ministério Público Federal concluiu no ano passado um inquérito afirmando que os depoimentos de Cláudio Guerra seriam verdadeiros. Mas independente... Os depoimentos do Cláudio? Do Cláudio Guerra seriam verdadeiros. Mas o Ministério Público Estadual, por outro lado, chegou a um outro tipo de conclusão. Exatamente. Né? O Ministério Público Estadual, então, o promotor Marcelo Lessa, tinha chegado anteriormente a uma conclusão diferente, de que não teria como se definir se houve ou não, e, portanto, não teria como afirmar algo assim. Então, são desdobramentos que prometem ainda por bastante tempo. Esse foi o nosso Jogo Jogado de hoje. A gente volta na quinta-feira com mais informações dos bastidores da política de Campos e da região. Até lá!